Bom, o primeiro que assim, o Itadori, fisicamente, ele já era um dos mais poderosos. O que ele falou. Repete aí então, Vai, manda aí. Ó, ele perguntou, o Caio, ele perguntou por que o Itadori, sendo um dos mais fracos, assim, por que ele tá tão poderoso hoje? Eu falei todo... Tá, na minha visão, assim, ele perguntou por que o Itadori tá tão poderoso. Não é que o Itadori era fraco. Ele só não tinha conhecimento das habilidades dele, não tinha conhecimento do mundo Jujutsu, mas ele sempre teve uma aptidão física muito grande. E logo quando o Gojo começou a treinar ele, mesmo sem ele ter conhecimento de nada, ele já começou a surpreender. Teve aquela luta dele com o Todo, onde ele descobriu o Flash Negro, né? E ele também. E eles falavam que, pô, se o cara lançar 3 Flash Negro numa luta, ele já é muito foda, ele já é incrível. E aí, naquela luta, o Itadori já lançou 5, da primeira vez. O Todo só deu uma instruçãozinha pra ele, ele já começou a controlar, já lançou o Flash Negro, ele já melhorou os golpes dele também. E em todas as lutas que ele vem tendo ao longo do mangá e do anime, ele vem se desenvolvendo muito. Então, não é que ele é fraco, é que ele não tinha conhecimento das habilidades dele e ele foi descobrindo as habilidades. Tanto é que a reversão de feitiço, que é algo tão difícil assim, só feiticeiros nível especial conseguem fazer, ele descobriu sozinho na luta com Sukuna, né? Sim, e assim, eu também tenho um outro ponto, né? Em Jujutsu, a gente tem 2 níveis que eles são muito anormais. Que é o Sukuna e o Gojo. Então, por exemplo, a gente viu lá o Diogo, que era o cabeça de vulcão. Ele foi amassado pelos dois. Aí você olha o Diogo, você fala, mano, esse cara aí é um lixo, pelo amor de Deus. Não é que ele é um lixo, pô. Ele teve o azar de enfrentar os 2 caras mais poderosos da obra, tá ligado? E como a gente sempre fica vendo esses 2 em tela, dá a sensação de que, tipo assim, todos os outros eles são muito fracotes. E não são. Isso aí você não fazia desde a Era Heian. Aí o que acontece? O Itadori, ele é um gênio de batalha. Ele tem uma aptidão física tão poderosa quanto a da própria Maki. Talvez um pouquinho menos, obviamente, mas ele tá ali. Ele inclusive impressiona o próprio Yuta. Quando o Yuta sai pra caçar o Itadori pra matar ele, o Yuta se impressiona, porque, pô, ele tem controle de energia amaldiçoada, ele tem uma aptidão física impressionante, tal qual a da própria Maki. Sabe? E ele, ao longo da série, ele vai mostrando que ele aprende muito rápido. O próprio Kokusei. O Kokusei é uma parada que, tipo assim, é extremamente difícil de você conseguir acertar. Tanto que o recorde de Kokusei seguidos em Jujutsu Kaisen era do Nanami. Ele tinha acertado 4. 4, era isso. E assim, na primeira luta, quando o Yuji ele praticamente aprende o que é Kokusei, ele acerta 5, não foram seguidos, então não quebrou o recorde. Mas, pô, a primeira luta do cara, o cara acertou 5, já mostra que ele tem uma facilidade pra aprender. E fora que ele ficou com o Sukuna dentro do corpo dele por muito tempo. E com muitos dedos. Então ele foi absorvendo aquilo ali, enquanto ele foi evoluindo em batalha. Mas sabe o que é engraçado também? No universo de Jujutsu Kaisen não foi muito tempo. Não foi, é muito rápido. Não foi, porque a gente acompanhou desde o Gojo ser selado até ele sair, foram 3 anos no mangá, né? Só que lá dentro se passaram só 19 dias. Sim. Né? Então ele não ficou tanto tempo com o Sukuna dentro dele. Isso é muito doido. Mas ainda assim, tudo isso aí foi somando. Aí chegou ali pouco antes da batalha contra o Sukuna, eles começam a treinar o Itadori. Então o Itadori aprende aquela troca de alma, o Itadori ele aprende a controlar o sangue, ele come os fetos amaldiçoados, que vai dar um upgrade pra ele também. Então assim, tudo isso daí foi causando esse upgrade pra ele. Aí a gente vê, pô, ele tá amassando o Sukuna. Mas calma, que não é o Sukuna, entendeu? É um Sukuna já que tá cansado pra caramba, já tá sem 2 braços. E o próprio Yuta falou. Quando o Sukuna tava dentro da expansão de domínio do Yuta, o Yuta ele pensa o seguinte, ele fala assim, cara, se o Gojo não tivesse ferrado o cérebro do Sukuna, a gente já teria morrido. Tem isso também, né? Se o Sukuna conseguisse expandir o domínio dele ali, não teria quem sobrevivesse, entendeu? Era impossível pra qualquer um. O próprio Yuta admite aquilo. E assim, agora o Itadori ele tá lá, tá amassando o Sukuna, mas também é um Sukuna pra baixo. Então, apesar do Itadori ter subido um pouco, o Sukuna também desceu bastante. Não, o Sukuna desceu muito. Por isso que tá nivelada a batalha. Mas o Sukuna atual nessa luta, ele tá tipo com o corpo original dele? Tá com o corpo original. Só que bem deteriorado, né? Sem 2 braços. Oi? Ele tem expansão de domínio? Ele não consegue fazer. Ele não consegue porque ele usou quase todas que ele podia ali. E o Gojo ferrou o cérebro dele naquela hora lá, né? Porque... é muito legal essa parte, cara. O que acontece? Eu fico imaginando isso no anime. Porque, pô, os 2 estão lutando, né? E aí o Gojo, ele foi sofrendo danos, né? E ele usa a energia positiva pra recuperar esses danos. Só que pra recuperar um braço, por exemplo, é tranquilo usar a energia positiva. Só que aí o cérebro, como é uma estrutura mais complexa, é mais difícil recriar. E aí o Gojo foi apanhando, foi dando danos no cérebro dele e tal, e foi recuperando o próprio cérebro. Só que aí o cérebro dele chegou a um ponto que não dava mais pra abrir a expansão de domínio, porque não ficou mais bom, né?
Aí saiu sangue do nariz dele, ele caiu, e o Sukuna, tá vendo? Eu falei que você ia se ferrar, o cérebro não é tão simples de criar. Ah, eu ganhei, porque o Sukuna até então poderia fazer, né? Só que aí o que o Gojo fez? O Gojo viu que aquilo também estava acontecendo com o Sukuna. Aham. E aí, ele soltou um Muryokusho bem rápido, que terminou de ferrar o cérebro do Sukuna. E o Sukuna falou, tá vendo? Você tentou abrir e não conseguiu. Só que aí o domínio, ele lançou informação no cérebro do Sukuna, e quando o Sukuna foi tentar fazer o domínio, o cérebro dele também ferrou. Então ele ficou impossibilitado de fazer o domínio. Aí é que eles começaram a lutar na porrada, e aí o Sukuna começou a usar as sombras do Megumi, né? Trazer o Mahoraga e tudo mais, porque ele não tinha outra alternativa. Ele não poderia usar o domínio dele. Ele começou a usar as 10 sombras. Aham. Aí é que foi encaminhando pro final da batalha. Então agora o Sukuna tá com um corpo bem fraco, não tá conseguindo usar a energia positiva, a reversão de feitiço para aquela energia positiva de uma forma tão eficiente, e sem expansão de domínio, ele tá todo ferrado. Ele teria perdido pro Gojo se não fosse o Mahoraga. Sim. Então Ele tá na tomou- base da porrada atualmente. você viu como ficou o corpo dele no mangá depois do vazio ilimitado lá, vazio imensurável? Vazio restrito. Vazio irrestrito, escreve os nomes que ele explode tudo lá. Ficou todo ferrado o Sukuna, entendeu? Então é um Sukuna que tá muito ferrado mesmo. Total. Não dá pra comparar com o que ele tava no início da batalha. Se fosse o Sukuna do início da batalha contra o Itadori, contra Não o teria Yuta, seria muito fácil. Então o Gojo teve um papel muito importante Sim. na batalha. Mesmo morrendo, ele pode ter garantido a vitória. O Gojo nivelou a batalha a ponto de que os outros continuassem lutando. Porque É. se realmente, se fosse qualquer outro ali na primeira Sukuna, não tinha E você acha que o trocado. Gojo planejou isso, de alguma forma? Cara, Ele sabia que, bom, Mas pelo como menos que se eu o- morrer... Porque ele tava consciente que ele poderia morrer, porque ele Sim. sabia que era o corpo do Megumi. E tanto é que ele se preparou. O Gojo não é de treinar, é se preparar. sim. Mas ele se preparou. Eu tenho essa visão de que, assim, ele tava... Ele foi pro sacrifício. Ele foi, não pro sacrifício, mas tipo assim, pelo que você falou até no início, do Gojo ter essa filosofia dele de acreditar que os alunos são a mudança que ele faz no mundo e não o próprio poder dele em si. Então ele tava todos esses anos já preparando esses alunos. Ele preparou o Yuta, a Maki, o pessoal lá, ou depois o Megumi, o Itadori. Ele preparou todo mundo e fez todo mundo chegar nesse nível de poder que eles estão, né? E ele sabia que o poder dele, apesar de ser muito apelão, poderia perder pro do Megumi, Sim. né? Então... E ainda mais sendo usado pelo Rei das Maldições, tá ligado? Exato. E, cara, vendo aquela batalha, eu não sei se foi o roteiro que foi escrito daquela forma e tal, mas existiam formas do Gojo ter ganhado do Sukuna se ele tivesse disposto a matar o Megumi. Sim. Ele poderia ter matado o Sukuna ali, só que ele ia matar o Megumi também. Eu senti que ele tava querendo meio que nocautear pra trazer o Megumi de volta. É até falado no começo da batalha, o Sukuna fala assim que... Ah, você tá com medo de se entregar pra não machucar o Megumi? Aí o Gojo fala assim, não, na verdade eu tô indo com tudo porque eu sei que é o Megumi. Então, mas eu acho que não era. Eu também acho que não Sabe era. por quê? Porque, meu, o vazio roxo ali matava e acabou. Não precisava de tudo aquilo, tá ligado? Mas essa luta aí, tipo, como que o Gojo morre? Porque eu não sei. Então, tipo, pra Ah, mim você eu quer só sem vejo os spoiler? memes, Só vejo o meme dele metade. Não, ali. então, aí, só pra concluir esse raciocínio aqui da parte da filosofia do Gojo, né? Eu penso, cara, que como esse ponto principal dele eram os alunos, e o conhecimento todo que ele tem, como o poder dos 6 olhos dá isso pra ele, de ter todas as informações, de ter uma compreensão do mundo que ninguém tem, né? Ele já sabia que ele poderia morrer, ele já se preparou pra isso, e ele sabia que ele precisava pelo menos nivelar o jogo ali, sabe? Tirar algumas habilidades do Sukuna e talvez até do Megumi, tirar o Mahoraga, tirar a expansão de domínio, tirar tudo aquilo, pra se ele morresse, pelo menos dar uma forma dos alunos sobreviverem. O principal seria isso, deixar os alunos vivos, né? Mas isso aí entristece quem acredita na volta do Gojo, se é pra pensar. Porque É. o propósito dele foi concluído, então. O propósito principal, que foi o que ele mostrou no anime, meio que aconteceu, né? Porque ele, de certa forma, mudou o mundo, digamos assim. Tem toda uma galera ali que tá lutando porque ele ensinou, ele... Praticamente só os alunos dele que sobreviveu ali até agora. Então. O pessoal fala, pô, Morreu ele... uma galera ali, eu já peguei o spoiler da Nobara. Tem uns que você nem conheceu ainda que vai É, morrer. Já se prepara. aham. A hora que eu estiver olhando para legal, nem se Vai apegue de muito. arrasta, não tem como. Então, e como tá no final da obra, meio que sim, foi concluído o objetivo dele, né? Porque os alunos dele, por causa do treinamento que ele deu pros alunos e do papel que ele desempenhou nessa batalha, estão com possibilidades reais de vencer o Sukuna. Sim. E o Yuta venceu o Kenjaku, que era quem tava causando Sim. aquele grande mal, entendeu?
O Yuta que ele foi lá e treinou, então... Sim, foi O concluído. Itadori, que ele também acreditou, que ele preparou o Itadori Ele até o final. acreditou em todo mundo, ele fez aquela... Tem o Hakari também, o Hakari que tá lá até agora com a Yorosu, lá um conversando com o outro que não resolve aquela luta ali, paralela que também não dá em nada. É. Mas eu quero saber como que o Gojo morreu. Tá bom. Por que ele tá dividido meio a meio? Então, foi básico. Conta aí a história, Gui. O Gui conta muito bem essa história. Cara, o Gojo morreu o seguinte, ó. O que aconteceu? Era uma história de uma criança morrendo de fome embaixo da mãe. Você quer desde o início? Mamãe, só tem pão? Cê- Morreu. Se Vai. você quiser, sim, cara. Se quiser sim. Se quiser sim, vai. mano. O que acontece? Começou lá a batalha, ela tava bem equilibrada mesmo. Mas contra o... Contra o Sukuna, É. beleza? Então os Já dois... no corpo do Megumi. Já no corpo do Megumi. A batalha começou com os dois zerados ali, certo? Tá. Aí o Gojo com um certo upgrade por conta da Utahime, que foi lá e deu um upgrade pra deu ele. aquele buff. Deu um buffzinho pra ele ali. Ele aumentou começa a o poder luta dele. lançando um vazio roxo 200%. 200%. Ah, que legal. É Só que não incrível, dá- é. é incrível, mas não dá muita coisa pro Eu Sukuna. tô imaginando Tipo essa assim, cena, cara. Lembra a cena do quando ele lança o vazio roxo naquela que era uma árvore, a Hanami? Sim. A cena é tão. Mano, a trilha sonora que ele fala. Tá tudo- Lápis e reversão. A coalizão do infinito. Cria uma massa imaginária e vai jogar. E a trilha sonora. Tan, 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 música eletrônica. Eu tô imaginando a cena do mangá. Quando ele pega, junta a mão aqui, faz assim em cima do prédio e vai lançar no anime, cara. Com trilha sonora. Com aquela Vindo roupa. os dois, E né? ele tá com aquela roupona ainda, bonitona pra caramba. Cê é Mano, louco, velho. e aí ele lança destruindo os prédios, o Sukuna sentado só olhando. Cara, dá pra fazer uma cena Sério, incrível, arrepia, memorável no anime, imagina. Aí começou a batalha dos dois, certo? Então, assim, no começo os dois estavam só, tipo assim, brincando mesmo. Tanto que eles começavam a andar um do lado do outro e conversava, tal, brincava. Aí a luta começou a pegar. A luta foi indo. Em determinado momento da luta, os dois expandiram o domínio. Aham. O domínio do Gojo consegue ficar junto com o Santuário Malevolente lá. Os dois ativos por um tempo. Mas o Santuário Malevolente, além do Sukuna ter mais energia amaldiçoada do que o Gojo, ele tem o domínio da técnica dele por, quase 1000 anos, tá ligado? Então, Aham. no final das contas, ele acaba superando o Gojo. O Gojo, ele se liga a uma forma de conseguir superar o Santuário Malévolo, agarra o Sukuna por trás... E a cena Lá ele. linda essa Lá cena, ele, tá lá vendo ele. o cortezinho aqui, ó, pá, bonita essa cena. E aí ele consegue se livrar daquela situação e a luta vai avançando. Até o momento que a gente conversou lá, que é a seguinte, o cérebro do Gojo já tava completamente ferrado. Porque ele tinha que ficar usando energia amaldiçoada toda hora, ele tinha que ficar usando cura, Mas nesse meio termo aí, o cérebro dele já foi pro saco. já tava indo pro saco, entendeu? Porque conforme ele ia usando a energia amaldiçoada e feitiços de cura e ele ia lutando com o Sukuna ali, o cérebro dele ia fritando. É porque o Sukuna ficava lançando os cortes nele, ele tinha que se curar muito rápido. É, Entendi. Tinha até os momentos que ele abria a mão de se curar, ficava todo cortado, pra conseguir usar a energia reversa pra atacar, pra atacar. entendeu? E pra se aproximar do Sukuna. É, então ele... Não dá pra tinha que usar as administrar duas isso. energias ao mesmo tempo. As técnicas, no poder máximo, não. Se ele se curasse, ele não vai conseguir lançar um vermelho tão forte, que o vermelho é a reversão de feitiço, né? Aham. Sim. Então ele tem momentos que ele faz isso, ele abre mão de se curar, só que o Sukuna cortava muito, ele teve um momento que o Sukuna cortou o pescoço dele, que se ele não se curasse, a cabeça ia cair. Aí tinha que se curar enquanto o corte cortava. Então era uma luta muito insana Sim, de bizarro. energia. E aí o cérebro dele acabou não aguentando. E aí aconteceu aquilo lá, que ele tentou expandir o domínio, não deu, o nariz dele sangrou, mas ele fez o suficiente pra ferrar o cérebro do Sukuna também. Que Aham. esse foi o ponto-chave da batalha, onde o Gojo não venceu o Sukuna. Mas ele, não sabemos no final ainda, né? É. Mas isso pode ter sido o motivo dele ter feito os alunos vencerem. Então o Sukuna também não consegue mais expandir o domínio, vira taijutsu. Os caras vão lá pra porrada, bonito pra caramba a coreografia. Não, Dá no pra ani- no perceber... anime vai ser da hora. Vai ser bravo. Tomara que animem bem, porque tem potencial. Dá pra perceber que o Gojo ele é melhor no taijutsu do que o Sukuna, porque ele tem larga vantagem ali. Mesmo o Sukuna usando as sombras, tal, ele consegue levar bem o Sukuna, até acertar um Kokusen que desmaia o Sukuna, tá ligado? Então o Sukuna desmaia, apaga mesmo, some e fica só o Mahoraga. Aí o Gojo vai Quem que é o lutando ali. Mahoraga? Tipo, eu vi que vocês falaram bastante, mas... General Sino, como é que é o nome daquela parada inteira, você sabe? Não sei. Ou tem um nome gigante, mas É. o que é o Mahoraga? É a 10ª sombra do Megumi. É o General É a Mahoraga. sombra mais poderosa de É todas. a mais poderosa. Ele tem um nível assim de tipo Sukuna mesmo, tá ligado? Aham. Sukuna 15 dedos, É aqueles provavelmente. bichão que eu cheguei a ver, uns bichos É o gigantes. generalzão mesmo. Acho que você não viu o Mahoraga ainda. Mas é um generalzão mesmo, tá ligado? Bichão, todo esquisito. É um Ele é um Shinigami. monstro, digamos assim. Aham. É um monstro. Aí, o Mahoraga, a principal habilidade dele
é se adaptar a qualquer habilidade, qualquer uma que seja. Ele tem um Dharma na cabeça dele que vai girando conforme ele vai se adaptando. Então, tipo assim, como se estivesse carregando. Aham. O Dharma girou uma vez, carregou. Porque um ele pouco. vai lutando com o cara e aí ele vai analisando a habilidade, descobrindo formas de anular aquela habilidade. Aham. Exatamente. Então, tipo assim, Doideira. o Dharma girou, vamos supor que ele carregou 25% daquela informação. E aí, conforme você for usando aquela mesma habilidade nele, vai chegar uma hora que ele vai se adaptar Ele vai 100%. aprender, né? Ele pode se adaptar, por exemplo, 100% aos cortes do Sukuna. Então, chegaria um momento que os cortes do Sukuna não teriam efeitos no Mahoraga, na luta de Shibuya. E é por isso que o Sukuna vai lá, usa lá a expansão de domínio dele e evapora o Mahoraga. Mais um pouco, o Mahoraga se adaptaria e não faria mais E o diferença. Gojo sabia disso, tanto é que no início da batalha o Gojo não estava usando o Mugen. Aham. Ele ficou um tempo muito grande sem usar o Mugen e tomando os golpes, porque ele sabia que o Se ele Mahoraga usasse, ele podia se ele se adaptar. adaptar. Ele só usou no último caso. Ele falou, agora eu vou ter que usar, e esse tempo entre eu usar e ele se adaptar, eu vou ter que matar o Sukuna e o Mahoraga. Tem que matar todo mundo. Então a estratégia do Gojo foi lutar contra os três, Mata matar. todo mundo. Ele falou, ó, já que eu ativei agora, eu vou ter que matar, porque Vou ter senão que ele vai matar. se adaptar. É. E ele conseguiu matar antes de se adaptar. Aham. Mas e o legal também Olha o Mahoraga aqui, ó. é que Caramba. o Mahoraga ele não conseguiu se adaptar na primeira carregada ao Mugen. Teve que fazer uma outra rodada, né? Sim. E Mahoraga aí deu uma 4K vantagem pra ainda vocês pro aí. Gojo. Mahoraga aí, ó, bonitão. É, então, ele é a sombra mais poderosa do usuário das 10 sombras. E aí o Gojo, sabendo disso, o que ele começou a pensar, né? Pô, já não dá mais tempo de fazer muita coisa. Eu preciso usar minha técnica máxima. Qual que Aham. era a técnica máxima do Gojo? O vazio irrestrito. Porque o que acontece? Ele usa, quando ele usa o poder dele, tanto o roxo quanto qualquer um deles, ele se limita a não ser acertado por aquilo. É. O vazio irrestrito é ele se colocar dentro da própria explosão, ele ficar sujeito a receber o próprio dano, para que ele consiga lançar 100% aquilo que ele tem, entendeu? E aí é onde ele vai e explode todo mundo. Ele explode uma Horaga, ele explode... Não é a Nue, mas é a Ele toma o dano, mas ele também Ele tá... se explode também, mas E ele ele se explode também. Ele usa energia positiva pra se curar. E aí no final termina assim. Os dois em pé de igualdade, as sombras evaporaram, ele matou as sombras, o Sukuna sai dos escombros carregado. Não, o Aham. Sukuna tava sem braço, o Sukuna tava ferrado, ele tinha perdido. É. Tanto é que o final do mangá é Gojo venceu. É, Ah, tem essa... Só que aí no próximo mostra o Sukuna cortando ele. no meio. Por causa primeiro que assim, ele já não tinha um braço, então ele não conseguiria fazer o sinal pra poder cortar o Gojo. É. E aí é nesse momento que o Sukuna decide fazer o quê? Vou fazer o pacto, vou trocar aqui. Não quero precisar fazer nem o sinal e nem falar as palavras pra poder cortar ele. Porque agora que eu já sei como ultrapassar o Mugen, Aham. eu preciso finalizar essa luta. E aí é o que ele faz. Ele finaliza o Gojo.